Fala galera, tudo bem? Eu tô aqui e gravei esse vídeo para você para falar sobre relacionamentos poderosos. O que é um relacionamento poderoso? Relacionamento poderoso é aquele que te completa na tua jornada e na tua perspectiva de vida. São aqueles relacionamentos em que você trabalha, né, analisa, descobre o mapa mental das pessoas e constrói uma relação a partir de princípios que são, em parte, científicos e a partir de princípios que são os físicos e o biológico. Eu tô aqui para contar para vocês alguns segredos da construção de relacionamentos. É lógico que existem outros, existem muitos pontos de vista, mas aqui nós vamos partir de três pilares fundamentais. O primeiro pilar é a construção de conhecimento a partir da neurociência. Nós vamos discutir o que é o conceito do cérebro trino e compreender como ele se organiza na geração das emoções e sentimentos. O segundo conceito fundamental é o da programação neurolinguística, a classificação do tipo de pessoas e como elas reagem no dia a dia através do seu sistema de comunicação e dos desafios que ela vai encontrando. E o terceiro pilar aqui, que é um pilar tão importante quanto os demais, é como avaliar a si mesmo e os relacionamentos que você tem no seu campo pessoal, na sua vida íntima, na sua vida profissional e dicas para que este relacionamento tenha mudança de nível. Você pode resgatar, criar novos relacionamentos ou programar relacionamentos futuros. Vai ser um conteúdo bem bacana. Nós vamos começar a nossa reflexão a partir do conceito do cérebro trino, trazido pela neurociência. Nessa concepção, o cérebro ele é dividido em três grandes estruturas que, em conjunto, se conectam, trabalham e atuam diretamente em todo o nosso sistema biológico e na geração das emoções e sentimentos. Chama-se teoria do cérebro trino e ela conta com três estruturas: o neocórtex, o sistema límbico e o cérebro reptiliano. O neocórtex é uma estrutura que é a estrutura mais externa da massa cerebral, em que trabalha basicamente com a racionalidade, conhecimentos técnicos e científicos. É a parte do cérebro onde são ativados determinados tipos de sistemas e estrutura que nos levam a ver o mundo, a qualificar as informações que nós temos e organizar esse sistema de informação de um modo bastante objetivo e lógico. É a parte do cérebro que nós conseguimos identificar ou reconhecemos como a parte científica, objetiva e focada na tomada de decisão. A segunda estrutura mental é o sistema límbico. Ele é uma estrutura um pouco mais interna na fisiologia cerebral e ele é responsável pelo controle das emoções. Essas emoções, articuladas com o neocórtex e o cérebro reptiliano, que é a terceira estrutura, chegam a nível do consciente. A terceira estrutura, como eu acabei de falar, é o cérebro reptiliano. É a parte bastante específica, mais protegida no cérebro, que é responsável pelas nossas emoções, sentimentos e a sobrevivência do organismo. É a parte do cérebro mais primitiva que nós temos. E ela é responsável pela reação de estímulos de proteção à própria vida, que responde pelos instintos da fome, da raiva e das reações ligadas à proteção do corpo. Muito bem. Quando a gente pensa essa teoria do cérebro trino, a gente compreende que, estando em locais diferentes e sobre estruturas mentais diferentes, os relacionamentos humanos, eles se pautam, ora por estímulos do cérebro reptiliano, que é mais primitivo, ora por um sistema mais moderado, mas mais emocional, que é o sistema límbico, e ora pelo contexto racional, que é representado pelo neocórtex. Se nós fôssemos fazer uma brincadeira para compreender como isso funciona, a gente poderia utilizar a nossa própria mão. Imagine que aqui seja o nosso cérebro. A parte dos dedos
é considerada a parte do neocórtex. Quando eu abro um pouco essa estrutura mais internamente, a parte do miolo da minha mão é considerada o sistema límbico. E do sistema límbico, como se saísse em direção ao sistema nervoso central, nós temos o cérebro reptiliano. Essa estrutura complexa, esse sistema trino, ele define todas as nossas ações biológicas e também as nossas emoções. E é importante nós conseguirmos entender de onde as nossas sensações, as nossas emoções e sentimentos estão. É importante a gente completar a teoria do cérebro reptiliano com a pirâmide de Maslow. Maslow, que é um estudioso sobre os temperamentos, os comportamentos humanos, ele divide a pirâmide da necessidade humana em 5 grandes faixas. A primeira faixa que nós encontramos é das necessidades fisiológicas: comer, dormir, a questão da sexualidade, a fome e a questão da sobrevivência. Num segundo nível, nós temos a questão da segurança. A nossa segurança emocional, segurança de emprego, segurança em estrutura, casa, segurança da família, itens relacionados à segurança dos corpos, dos nossos corpos e das pessoas com as quais nós nos preocupamos. Um terceiro nível da pirâmide é o nível do relacionamento. Então veja, para eu conseguir construir um relacionamento, eu preciso ter as minhas necessidades fisiológicas atendidas, ter ultrapassado as minhas necessidades de segurança para eu chegar no terceiro nível, que é o do relacionamento. E nesse sentido, quando eu uno as informações, as necessidades de relacionamento, elas só ocorrem a nível cerebral quando eu tenho as necessidades do cérebro reptiliano totalmente sanadas e eu passo a atuar diretamente com o sistema límbico, em conjunto com o neocórtex. O quarto nível da pirâmide de Maslow é a questão da estima, que é um nível acima e que eu só consigo trabalhar a questão da estima a partir do conhecimento do meu próprio corpo, das minhas limitações e ter em alta conta o meu processo interno para que eu consiga socializar e compartilhar com aqueles que estão num corpo fora do meu. E o último nível da pirâmide, não menos importante, é a questão da realização. Muito bem. Quando eu associo novamente as duas linhas de conhecimento, eu tenho que a realização nos relacionamentos, ela se atrela ao resolver todas as necessidades que nós encontramos antes nos níveis da pirâmide. Temos que resolver necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, de relacionamento, de estima e autoestima, para que a gente consiga chegar ao topo da pirâmide, nesse caso a realização. Para compreender esse complexo, essa complexa teia de conhecimentos, é necessário que a gente entenda também que existe uma diferença entre os conceitos de emoção e sentimento. Muito bem. Para esclarecer esse conceito, eu trago aqui os estudos e as informações do neurocientista e doutor Pedro Calabres. Segundo ele, as emoções são programas mentais que te levam à ação. São os programas que causam reações fisiológicas e te levam a tomar determinada decisão. Por exemplo, se você está num local e existe um animal selvagem, todos os seus sentidos são alterados. Existem alterações na visão, na sensibilidade da pele, na audição, e dentro do seu organismo são disparadas enormes quantidades de hormônios, enzimas, que te levam à atitude de proteção, seja de permanecer ou seja de correr. Essas são as emoções, programações que te levam à ação. Ao desencadear esse número de reações, ela ainda está no nível fisiológico. E quando ela chega ao nível do consciente, através do sentimento do medo, do pavor, do amor, da gratidão, essa emoção se transforma em sentimento. Então, o sentimento, por sua vez, ele nada mais é do que uma emoção que é filtrada e chega
a uma formatação ao nível do consciente. Então temos a emoção no campo do inconsciente e o sentimento no campo do consciente, da forma que você identifica e da forma como você trabalha com aquilo que você sente. É importante a gente entender que na construção dos relacionamentos, esses dois conceitos são fundamentais. Veja por quê. A emoção, ela é gerada no campo fisiológico. E muitas vezes nós temos emoções e não identificamos no nível do consciente. Você sabia que, por exemplo, quando você encontra uma pessoa querida, sua mãe, ou alguém que faça sentido para você, a sudorese da sua mão é alterada? Hoje, os mecanismos e equipamentos da neurociência conseguem provar esta situação, mas são reações fisiológicas que muitas vezes passam desapercebidas pela gente. Porém, o sentimento, que é o da entrega, do reencontro, da saudade, eles são identificados no nível do consciente. Então, temos aqui uma separação bastante clara daquilo que é emoção e do que é um sentimento. E os dois associados também são gatilhos importantes na nossa escolha e no nosso processo de decisão. Veja, uma pessoa que esclarece bastante bem essas estruturas emocionais e a questão do sentimento é Antônio Damasio. Com seus estudos, nos traz reflexões importantes de como o convívio da humanidade, o convívio entre os seres humanos, determina a forma como ele vai lidar com as suas emoções diárias. Essas emoções, transformadas em sentimentos, são possíveis de ser reorganizadas, reprogramadas ou ressignificadas. Eu quero agora discutir o segundo pilar, que é o da programação neurolinguística, a PNL, que traz para a gente uma reflexão complementar a essa estrutura da neurociência, que é a formação dos sistemas de representação. Segundo essa linha de pensamento, todas as sensações e informações que chegam ao cérebro passam pelos canais do sentido. E este mapa de informações, esse arquivo de sensações, ele é organizado dentro do nosso cérebro a partir de alguns pressupostos. Esses pressupostos, segundo essa linha de pensamento, organiza 3 tipos de sistemas, que são o sistema representacional visual, o sistema representacional auditivo e o sinestésico. O sistema representacional visual é o sistema que se baseia nas informações captadas pelo olho, pelo sistema da visão. Muito bem. Pessoas que utilizam este sistema captam as informações do mundo a partir de fotografias que tiram em todos os lugares. Então, o sentido para ela está nas imagens que ela capta e arquiva. E essas imagens são organizadas de acordo com o seu sistema de priorização e são resgatadas a partir da sua necessidade. O segundo sistema, que é o auditivo, pessoas que estão neste sistema se relacionam com o mundo e organizam as informações captadas através da sonorização, dos sons que elas emitem no meio e da sensação desses sons. Elas captam esses sinais sonoros, transformam em tipos de partituras mentais e devolvem ao mundo através do conceito da afinação, da organização e da alta sensibilidade. As pessoas do campo sinestésico, que abarca basicamente 3 sentidos, que é olfato, degustação e tato, entendem o mundo a partir destes 3 canais. São pessoas que entendem o mundo a partir da sensação emocional. Então, daquilo que elas sentem, daquilo que elas vivem intensamente e devolvem ao mundo sua resposta através desse canal. Veja, são 3 sistemas totalmente diferentes que estão presentes dentro de todos os seres humanos, mas nós, durante a nossa jornada, escolhemos um em que trabalharemos com preferência. Os outros 2, eles ficam em revezamento muitas vezes, ou são complementares ao sistema de opção primária, mas em todos os seres humanos, os 3 estão presentes e se revezam em determinados momentos da sua vida. Esses sistemas fazem com que a gente identifique as pessoas que utilizam esses
sistemas de comunicação através da sua fala. Muito bem, pessoas que utilizam o canal visual falam palavras relacionadas a esse sistema. Estou vendo o que você está querendo me dizer, não tenho clareza sobre o projeto que está sendo desenvolvido. Estou inseguro, pois a imagem futura me traz muitas dúvidas. Veja, as palavras imagem futura, clareza e ver identificam o sistema na qual a pessoa está operando naquele momento. Pessoas do sistema auditivo utilizam palavras do tipo não está afinado com aquilo que eu penso. Está um eco muito grande na nossa comunicação. O barulho me incomoda. O sistema auditivo está sendo ativado neste momento. E o sinestésico, tal qual os outros dois, se baseia em um sistema de palavras específicos, do tipo: estou sentindo a temperatura aquecendo, ou está frio, está confortável, estou com um desconforto, está rígida a estrutura, está mais tranquila. Então, as palavras desse sistema também se remetem a sensações e sentimentos ligadas à parte física do corpo. Quando nós encontramos as pessoas desses três sistemas, é bastante importante e até engraçado de observar que muitas vezes nos grupos nos quais convivemos, as pessoas visuais se aproximam, assim como as auditivas se aproximam e assim como as sinestésicas também. E que um dos segredos do relacionamento é você conseguir identificar esse sistema na qual a pessoa está operando e criar uma conexão e aproximação com ela. Primeira sugestão que nós damos é adequar o seu discurso, a forma como você fala, a forma que vai criar adesão à escuta dessa outra pessoa. Passo número 1, identificar o próprio sistema. Em qual sistema você está operando? Passo 2, identificar o sistema de operação, sistema representacional que as pessoas estão operando. E assim você pode fazer, a partir de uma escolha própria, uma adequação no seu sistema de comunicação. Pois a comunicação é um dos itens fundamentais na construção de um relacionamento. Dando continuidade a essa linha de reflexão, é possível nós compreendermos que os relacionamentos, eles são construções mentais, aquilo que eu entendo a respeito da outra pessoa. Se eu estou operando em um determinado sistema, estou compreendendo o espaço, o ambiente e os relacionamentos a partir do meu sistema. E muitas vezes eu tenho dificuldade em compreender que as pessoas estão operando em sistema diverso. Então, se os relacionamentos são construções mentais, a minha realidade só faz sentido para mim mesmo, enquanto a realidade do outro faz todo sentido somente para ele. E o relacionamento está exatamente no ponto em que as duas realidades se encontram e você precisa estabelecer os limites da relação ao ponto de que a minha realidade não prejudique ou não interfira no processo de decisão na realidade da outra pessoa. Porque cada um de nós somos únicos. Tivemos uma história de vida única, uma experiência única, um processamento de informações particular. Então, são dois mundos que se encontram e geram, a partir daí, emoções e sensações. Muito bem. Muitas vezes encontramos pessoas e temos as nossas primeiras impressões a partir das emoções geradas no contato com ela. É o nosso sistema biológico nos alertando e dando pistas do futuro deste relacionamento. Então, o momento em que existe o encontro de duas pessoas, os sistemas, as estruturas cerebrais, a reptiliana, o sistema límbico e o neocórtex, em conjunto, começam a fazer uma avaliação desta outra pessoa e começam a disparar mensagens internas do tipo: esta pessoa é uma pessoa bacana, invista na relação. Esta pessoa não é uma pessoa confiável. Esta pessoa é uma pessoa íntegra. Esta pessoa não tem um alinhamento entre o que fala e faz. O nosso sistema de rastreamento interno identifica no outro as reações e as decisões e as atitudes que não agradam os nossos sistemas.
Então veja, a construção de um relacionamento produtivo, de um relacionamento poderoso, se dá quando nós temos a capacidade de descobrir qual é o momento exato em que nasce uma relação e que nós podemos fazer um filtro, que é um filtro totalmente consciente, destituindo de julgamento essas sensações e dando a oportunidade de que o tempo, que é uma equação importante também nesta relação, faça o seu papel. Muito bem. Construir relações de alto poder vai muito mais da sua decisão em construí-las do que da decisão do outro. Se é um sistema de classificação em que você vai dizer serve ou não serve para a minha vida e para os meus propósitos, a decisão compete a você. E existe um outro processo, que é a manutenção dos relacionamentos, que também é um processo interno, que é fazer uma higienização da relação e estabelecendo os limites de onde a influência, a comunicação e o estabelecimento das regras afeta ou não o seu sistema interno. Faz sentido isso para você? Agora vai fazer mais sentido quando eu compreendo que é possível programar as relações que eu vou ter no futuro. Se eu tenho um autoconhecimento suficiente para saber o que me agrada ou não agrada, fazer escolhas adequadas ao meu propósito, eu consigo mentalizar relações de outro nível. A mentalização, na verdade, ela é um processo da física quântica altamente biológico e compreensível no ponto de vista da ciência, onde a energia cerebral, assim como tudo na natureza, reverbera no espaço, criando uma onda quântica que atrai energias similares a essa mesma onda. Então veja, se você é uma pessoa que tem crenças internas muito arraigadas, de que, por exemplo, pessoas de estatura baixa não fazem sentido na sua vida porque você é uma pessoa alta, todas as pessoas que são chamadas de baixinhas, elas estão excluídas do teu sistema de classificação. Então é muito possível que ao ver uma pessoa baixinha, você encontre, antes de uma qualidade, um defeito. Veja, a escolha e a responsabilidade está nas suas crenças, naquilo que você foi programado desde a sua infância, na sua gestação e a forma como seus pais te educaram. Se você ouvia na sua vida frases do tipo, quem pensa muito não faz, e você tem uma pessoa de alto potencial de relacionamento à sua frente, mas que é um pensador, um estrategista, automaticamente seu cérebro vai criar bloqueios mentais para que você não ouça essa pessoa com qualidade e não pratique, por exemplo, empatia, uma escuta qualificada empática. Existem bloqueios e o seu próprio organismo, em função disso, vai querer comprovar aquilo que seu cérebro está programado. Você mesma vai começar a fazer coisas para que esta relação não dê certo. Então veja o quanto isso é significativo. Uma relação na sua vida, que eu aqui chamo de uma relação de resistência, que é aquela onde você tem dificuldades de relacionamento, é uma relação onde você está criando as resistências. Através do seu próprio comportamento, você está disparando no outro reações que você mesmo não quer. Se você tem medo de segurança, provavelmente seria difícil para você estar ao lado de uma pessoa que não tem segurança efetiva no campo profissional, mesmo que essa pessoa seja um potencial relacionamento produtivo e positivo. Veja, as tuas crenças determinam os relacionamentos que você tem hoje. As tuas crenças também determinam os relacionamentos ruins que você tem hoje. Por quê? Você foi, em algum momento da sua vida, influenciado e programado para estas atitudes. Se você foi programada para ser a pessoa forte da casa, as outras pessoas tornam-se fracas para você na sua mente. Então, as suas atitudes serão de sempre de sobrepor decisões alheias, dando pouco espaço para que elas se manifestem. E, através de um sistema de acomodação central e cerebral, as pessoas passam a reagir a partir das suas atitudes. Veja o quanto isso é importante e complexo. Estudar os relacionamentos, estudar as pessoas, fazer mapeamentos corretos
vai te trazer uma excelente ferramenta para construir, manter ou higienizar uma relação dentro do seu propósito ou da sua vida. Eu estou retomando aqui o conceito das soft skills, que são habilidades emocionais, é um conceito muito solicitado no mercado de trabalho, mas que hoje faz todo sentido na nossa vida pessoal. Essas soft skills, que são habilidades de relacionamento, em alguns momentos chamadas de habilidades socioemocionais, trabalhadas na escola, na vida profissional e na tua vida como um todo, nos trazem conceitos que devemos avaliar todos os dias. Alguns desses conceitos dizem respeito à empatia, o quanto você consegue se colocar no lugar, na vivência e na experiência do outro e retornar à sua própria consciência, sua vivência, estabelecendo as diferenças entre o outro e você mesmo. Um outro conceito que é importantíssimo na definição de um relacionamento é a comunicação. Qual a eficiência, a eficácia e a efetividade da comunicação que você desenvolve? Ela atinge as outras pessoas ou ela cria resistência? Mais um conceito que nós temos que lembrar e discutir agora é a questão da composição. A composição é a química. São situações do tipo, encontro pessoas que parece que eu conheço há muitas gerações. Ou encontro pessoas em que a minha repulsa e o meu bloqueio é automático. Como está sendo gerenciada a composição na sua vida? As pessoas são diferentes e se compõem em relacionamentos de formas únicas. Então, é preciso permitir essa composição. Outro conceito muito importante é o julgamento. O julgamento ele está completamente ligado ao teu sistema de crenças. As frases que você ouvia na sua infância, elas fazem todo sentido na hora que você toma as suas atitudes. Então veja, qual o tamanho do julgamento que você tem aplicado na escolha dos seus relacionamentos? Ele está no nível alto ou ele está no nível extremamente baixo? Se ele está no nível alto, existe um desrespeito, uma desconsideração, um desequilíbrio no relacionamento. Se ele está baixo, existe uma submissão, uma subjugação. Onde você está nessa régua, nessa métrica? Olhe os seus relacionamentos e avalie. Vai ser bem importante para você. Outro critério que vale muito a pena a gente estar colocando aqui é o do convívio equilibrado. O convívio equilibrado nesse sentido é o movimento, a relação onde ambos ou todos os envolvidos têm a possibilidade de se sentir íntegros, presentes e completos. Uma comunicação efetiva, de troca, de composição e que faz todo sentido na tua jornada da felicidade. A gente pode também discutir o conceito da compaixão, que é estar sensível ao problema do outro, da outra pessoa, auxiliá-lo nessa questão do desafio, porém sem trazer como um desafio pessoal, para que você tenha um distanciamento e possa ser um apoio, uma pessoa que ajude na solução do conflito ou do desafio. Outro conceito bastante importante é o da integridade. A integridade é algo muito simples. Você tem que ser o que você diz que é. Conceito bastante simples, só que na prática ele demanda muito esforço, investimento e treinamento, como se fosse um músculo. Se você diz que não conta mentira, então diga somente a verdade. Se você diz que não pega nada de ninguém, realmente não pegue. Isso está diretamente relacionado ao conceito da ética. Dizer e fazer em alinhamento constante, em várias dimensões, do corpo, da mente, dos seus relacionamentos e da sua espiritualidade, do seu caráter. Onde está o alinhamento? Ou você prega um sermão e executa uma outra tarefa. Faça essa avaliação. Com todas as pessoas que você tem próximas a você, você consegue se manter íntegro? Mesmo com as pessoas que você tem resistência? É importante você se conhecer nesse processo. Outro conceito da escutativa. A escutativa e empática é ouvir o outro
a partir do sistema dele. É diferente de ouvir o outro a partir das suas considerações. É ouvir o outro e considerar o que ele está trazendo através das necessidades da vida e da estrutura emocional que ele tem. É ouvir sem considerar e sem julgar. Sem querer dar conselhos, é simplesmente ouvir. Um desafio bastante grande na nossa vida atual, por conta do tempo, por conta das inúmeras desculpas que nós criamos no nosso sistema interno, que o cérebro dispara para nós. Então, o que ouvir, como ouvir? Faz sentido isso para você? Vale muito a pena, nesse contexto, você criar um quadro comparativo com pessoas em que você tem fácil relacionamento e pessoas que você tem mais resistência. Coloque uma ao lado da outra e atribua nota a esses conceitos que eu disse anteriormente. Você vai descobrir que as pessoas que estão no grupo da resistência têm notas inferiores àquelas que estão no grupo da sua preferência. Criando aqui a colcha de retalhos dos pilares que nós desenvolvemos aqui nessa reflexão, as pessoas que você tem resistência ao relacionamento são pessoas que provavelmente o teu sistema cerebral te emitiu algumas considerações no momento da construção, né, da efetivação do relacionamento, e que estas impressões foram consolidadas no seu sistema, através do seu sistema de crença, gerando o bloqueio. Então veja, aqui é muito importante a gente considerar que a escolha, a decisão da construção de uma relação é nossa e que a construção dessa revisão e dessa limpeza emocional também é nossa. Olhe para as notas que você atribuiu a essa pessoa que você tem resistência e veja por onde você pode começar a resgatar essa relação. Com certeza, as decisões e atitudes dela faziam muito sentido para o sistema dela no momento em que te conheceram, enquanto as suas faziam sentido para você. E é aqui que eu digo que todas as decisões e todas as atitudes humanas fazem sentido a partir do sistema em que a pessoa está inserida. Então, a partir do julgamento, eu bloqueio a possibilidade da conexão desses dois sistemas. Então, veja, todo comportamento humano tem uma intenção, sempre positiva no sistema dele. Porque nós, internamente, temos absolutamente todos os recursos para que a gente possa solucionar os nossos desafios. E aqueles que nós não temos, nós podemos criar. O processo de criação desses novos recursos é o que a gente chama da reprogramação. A reprogramação, no sentido dos relacionamentos, é você se colocar numa dimensão, ou numa postura, ou num lugar diferente daquele que você vem ocupando nos últimos tempos. Não existe assim certo ou errado. Existe aquilo que foi adequado naquele momento. E você, que está aí do outro lado, pode refletir sobre o teu processo de vida e você vai descobrir com certeza em que pontos pode evoluir e pode chegar a um próximo nível nos relacionamentos. E em que ponto, e com esta prática de análise, com certeza você pode programar novas relações a partir do nascimento, do surgimento da primeira conexão. E você pode também bloquear de forma sensível e equilibrada relações que vão te trazer desgaste energético e emocional. Faz sentido isso para você? Te espero para os próximos vídeos. Continua me acompanhando. Nós temos muita coisa para discutir. Te vejo no próximo.